Oi, Olá, bem-vindas. vem? Boa noite, pessoal. Vocês me escutam? Escuta, tá bem baixinho. Oi, Vera. Então, não sei se mais gente vai vir. A gente pode esperar uns minutinhos, né? Só um pouquinho. E como vocês estão aí? Final de ano aqui tá uma bagunça já. Bagunça o quê? Bagunça na casa ou na vida? Na vida, dezembro, né? Pensei que ia ser todo a ilusão, né? Que você fala assim, não, pandemia, não vai ser como nos outros anos, né? Ah, essa vida híbrida aí também tá. Eu já sou bagunçada, né? Eu sou bem difícil para me organizar e me desdobrar entre presencial e online tá horrível. Eu comecei essa transição agora também. Tava totalmente presencial, não, totalmente Online. online. Tô presencial agora, só nesse último mês. E é outra energia, né? E dá. Nossa. Mas eu tô cansada do online, mas também sair de casa cansa. É. E assim, às vezes uma coisa simples, né? Só que você sai, você volta totalmente quebrado, assim, como se. Sim. É reaprender, né, de novo, assim, esse movimento, eu acho, sei lá. É meio doido. E fora as mudanças na agenda, né? Eu tive que mudar bastante coisa, porque quando estava no online, estava nesse conforto de você conseguir encaixar tudo ali com intervalos muito pequenos, né? E Sim. aqui em São Paulo, só de locomoção, né? Então aqui não existe vida, né? Aqui é trânsito e trabalho, né? Então aí precisa desses espaços maiores, mudou tudo, assim, isso também me atrapalhou bastante. Ai, enfim, é isso. Desafios. A, a Vera falou que o som tá pipocando. O Ah, meu, os das duas? tá melhor? Eu mutei aqui. Aqui a gente está escutando bem, né? Eu tô escutando bem também. Mas pode ser porque eu tava com o microfone ligado, será? Não sei. Às vezes é a internet dela, né? Porque Ô Vera, a sua imagem, ela congela e volta, congela e volta. Será que não é a sua rede? Não sei dizer, viu? Porque eu estou vendo vocês bem, estou me vendo bem, me ouvindo bem, mas a sua voz, de vez em quando, a voz de vocês, de vez em quando, atrapalha um pouco. Pipoca. Oi, boa noite. Boa noite. Boa Eu, noite. eu, eu te ouvi bem. Eu também. Bom, mas a gente pode tentar falar um pouco mais devagar do que o normal. Sim. Então, não sei se mais
gente vai vir, eu acho que não. Lá no grupo não tinha mais nenhuma mensagem. A gente Quer pode começar? continuar. Uhum. Bom, como tá todo mundo novo aqui, a gente pode se apresentar, né? A gente já se apresentou no primeiro encontro, mas sou Samara, sou escritora e produtora de cinema. Não sou professora de literatura, então não tô dando aula nessa leitura conjunta. Até queria ter buscado mais explicações, mais coisas aqui para trazer, mas eu realmente não estou conseguindo. E mesmo explicações para mim, eu queria estudar mais e consequentemente trazer para vocês, mas não estou conseguindo. Né? E esse é o Danilo, tá só assistindo. Ele leu há 3 anos, né? Um tempo atrás eu li até a metade, eu acho, não sei. Uhum. Eu parei. Parou e tá Agora eu tô aqui só acompanhando. relembrando. Tá relembrando para eu chegar lá na parte que você tinha parado, né? Mais ou menos. Acho que é isso, né? É isso. De se apresentar. Tá. Posso me apresentar? Eu sou a Leila, sou psicoterapeuta. Também não sou nem especialista, nem estudiosa de literatura, mas gosto muito de literatura, né? Tô sempre procurando ler e sempre tive muita vontade de ler Ulisses, mas ficava um pouco presa naquela ideia de que era muito difícil, de que não era para mim, né? Então, muitos anos com essa bobagem na cabeça, né? E aí, quando eu vi o projeto da Samara, eu falei, é agora. Com companhia é melhor, né? Sempre, tudo. E aí, eu tava lá paradinho, né? Esse desejo, então tô aqui. Também como curiosa. No começo eu fiquei super empolgada, falei, vou estudar, vou pesquisar, mas a vida não permite isso, né? No momento. Mas estou fazendo a leitura sem me preocupar muito agora com os textos de apoio, assim. Tô mais indo no que eu tô lendo mesmo. Tô lendo assim como eu leio Clarice Lispector, sabe? Sem querer entender muita coisa. Eu só quero ler, sentir. E se alguma coisa me chamar muito a atenção, aí eu vou atrás disso. Quem sabe na segunda ou na terceira leitura eu vou estar mais preparada para uma pesquisa, enfim, mas é isso. Eu tô lendo do Galindo só, né? O guia é bem básico. E, assim, o que eu tô tentando fazer eu leio, assim, sem buscar explicação nenhuma. E aí depois eu leio o Galindo, aí eu tento reler comparando, assim. Mas esse eu faltam algumas páginas para eu terminar a releitura. Assim. Sim. Maria pode se apresentar. Gente, boa noite. Eu estava ali procurando o fone, mas eu não consegui achar. Meu nome é Maria Emanuele, como vocês podem ver. Eu sou de Montes Claros, uma cidade no norte de Minas. E eu faço biologia, gosto muito de ler. Eu escrevo também. Né, eu estou no processo de edição aí do meu primeiro livro. Tem alguns poemas publicados e tudo mais. E nunca li Joyce justamente por toda essa dificuldade. A gente fica com medo, a gente nem abre, assim, é o bate-papão do adulto, é Joyce, a gente nem pega para ver. Eu gostei muito da fala da Leila, que ela fez ela citou Clarice Lispector, né? Por coincidência, hoje eu li A Hora da Estrela, eu já sabia da história, mas eu acabei lendo porque eu me deu uma vontade, assim, súbita de ler. Eu li o capítulo 1, 2 e 3 do livro e li A Hora da Estrela, assim, numa sentada só. Na verdade, foi o livro que me leu. Fiquei super emocionada e tudo mais, porque realmente, né, às vezes a gente não precisa entender e é mais sobre sentir. Eu gostei muito da descrição do Joyce. Ele adjetiva o cenário, né, ele humaniza, né, ele dá tons de mágico, né, então isso é muito interessante. Ele apresenta os personagens através de uma construção rica de imagens, ele não adjetiva eles, né? Isso é muito interessante, isso é muito envolvente. E quando você vê, você está lendo ali. Eu mesmo estava um tempo sem ler por conta da correria da pandemia, e eu voltei a ler por conta desse livro, então eu acho que ele é difícil, sim.
Não sei se eu entendi alguma coisa, não sou especialista de forma alguma, mas é isso, né? Eu acho que eu me senti tocada, eu acho que é isso que importa, né? Então, eu vou acompanhar mais os outros encontros, eu não assisti os vídeos, não li nada, mas vamos seguindo, né? E é isso. Vera pode se apresentar também. Vera tá falando? Talvez o microfone esteja fechado. Acho que ela tentou entrar por outro dispositivo que duplicou, né? Tô ouvindo. A gente não tá ouvindo Vera se estiver falando. Mas ela pode também não estar ouvindo a gente, né? Pois é, A câmera dela tá fechada. tá fechado. Ai, sério. Saiu. Acho que ela vai tentar entrar de novo. Bom, a Clarice, eu gosto, mas às vezes eu também não gosto. Quando é muito hermética, eu não sei, eu não me conecto muito. Eu amei a leitura conjunta da Mel, da GH, né? Ah, Que é um livro bem hermético, mas com a leitura conjunta ajudou bastante. Né? Aí depois eu fui ler o Perto do Coração Selvagem sozinha, e aí já abandonei pela segunda vez, porque eu já tinha abandonado quando eu tinha 19 anos. ah. Mas A Hora da Estrela é meu favorito. Não, meu favorito é o. Água Viva? Não, é o Livro dos Prazeres, eu acho. Ele tem 2 títulos. Esse é o meu Ah, favorito, mas o Água Viva também eu gosto bastante. Também li numa aula de cinema e literatura, eu acho. E eu fiz cinema, né? aham, Mas aí também foi uma leitura bem especial. sim. Então, vamos começar e aí Vamos. a gente vê se houver. A gente está começando vendo o quadro ali, o esquema lá que o Joyce fez. Tá. Só tipo uma introdução zona assim de cada episódio. Aí o 4º episódio, Calypso, não sei o que é, mas é alguma coisa da Odisseia. É uma ilha, A ilha. mas tem uma deusa também, né? Essa é a deusa que ele faz oferenda, será? Eu acho que sim. É? Ah, interessante. Então, dá para pensar também a oferenda. Fa- Eu viajo, tá? Eu não li isso. Faz, faz um link. Sim. A oferenda pode ser tanto para a gata quanto para a própria Molly, né? Exato. Aí a cena é a casa, que também é a primeira vez que a gente entra na casa dele. 8 horas, então é ao mesmo horário que se passa o primeiro episódio, que é com o Stephen, né? Uhum. Aí o órgão é o rim, porque ele cozinha os rins, né? Para comer. Uhum. E também
O primeiro parágrafo é ele pensando na comida, né? Ele pensando de comer os rins, assim. E eu achei bem estranho, assim. Eu não sei se os irlandeses comem mesmo esses miúdos, assim. Devem comer, né? Deve comer. E é E interessante também porque o Bloom, ele é meio judeu, alguma coisa assim, né? E para eles é pecado comer essas comidas, né? Então é interessante, já que ele já é apresentado pecando, né? Teoricamente, né? exato. Pode falar. Eu fico pensando também muito que eu não li isso em lugar nenhum, né? Mas depois pensando no texto, né? Que tem essa coisa dos órgãos, né? Que cada órgão vai te. Se a gente pensar no nosso corpo, né? E já que corresponde ao corpo do Bloom, né? Eu penso nessa coisa dos rins, assim, dessa coisa de relacionamento. E é justamente quando aparece algumas coisas relacionadas a relacionamento, assim, com mais explícita, né? E eu associei a isso, assim, não tão as imagens das cenas, né? Mas quando eu penso em órgãos dele, considerando as partes que ele está vivenciando aqui, né? Não sei, fiquei com isso na cabeça. Foi até uma anotação que eu fiz aqui na tabelinha aqui. Mas se relaciona o rim a relacionamento? É, porque, enfim, que aí tem a ver com a minha área, né? E eu sempre vou fazer, todo mundo, né? A gente sempre vai ler partindo do nosso ponto de partida, de perspectiva, né? E pensando numa coisa assim, meio psicossomática, né? Tudo que é órgão duplo, né? Faz eu pensar em relacionamento, né? E os rins são duplos, né? Tem essa. E você vive sem um rim, né? Enfim, então tem aí uma. Não sei, fiquei com isso na cabeça, assim, com as imagens da cena, né, da história, que não tem nada a ver, nunca vi isso em lugar nenhum relacionando ao livro, né? Mas tem a ver com uma ligação que eu fiz aqui. Vera voltou. Vera quer se apresentar? Sim, bom, sou a Vera, né? Sou amiga de sua mãe, Samara, embora faça muito tempo que não me conecte com ela. Eu sou professora de música e literatura. E estamos aí, né, para aprender junto. Gosto um pouquinho de semiótica também. Você dá aula na Waldorf? Não, mas conheço bem a... Dá em escola mesmo, fundamental e médio. Eu dei aula, estou aposentada agora. Mas continuo com a música. Legal. Achei interessante isso do rim ser duplo, que a Leila falou, né? O rim ter 2 rins e que você pode viver. Vera, a gente está falando do esquema aqui que o Joyce fez. Não sei se a sua edição tem esse esquema também. Que aí cada episódio tem colunas assim, e aí cada episódio tem uma coisa aqui. Daí o órgão o órgão do episódio 4 é o rim. Daí eu comentei que ele começa já pensando em comida e comer o rim. E a Leila comentou que o rim é um órgão que tem 2 e que você vive com um rim só, apesar de você ter 2, e aí relacionou ao relacionamento dos dois, né? Do Bloom e da Molly, né? É bem interessante. E eu gostei bastante da... Que tem símbolo, né? Quê? Nesse esquema. O símbolo... O símbolo é a ninfa. É que nesse inglês aqui tem como símbolo vagina, exílio, família, a ninfa e Israel em cativeiro. Nossa! Tem tudo isso de símbolos. Família faz sentido, vagina também. Israel, ele pensa em algumas coisas de religião, né? Ao longo do episódio. O que mais que tem?
família, ninfas, exílio. O exílio eu não peguei muito, não. Aí a arte tá a economia, também é um pensamento bem recorrente para ele, né? De quanto que as pessoas recebem com os negócios. E fico pensando muito nisso, né? Nesse aqui tá mitologia. Mitologia na arte? É outro esquema. Tem um outro esquema aqui que tá a economia também, mas nesse tá a Sim. mitologia. São 2 esquemas que o Joyce fez, né? Fez para 2 amigos diferentes. E ele fez depois de escrever o livro ainda. Então tem algumas diferenças. E aí a técnica é a narrativa madura. Também foi uma coisa que eu comentei no primeiro encontro, que o primeiro episódio é a narrativa jovem. Uhum. E aí esse é a narrativa madura. Existe uma interpretação que o Stephen é meio que um alter ego do James Joyce, porque ele começou a escrever um livro que era para ser autobiográfico, que se chamava Stephen Hero. E aí depois ele abandonou esse livro e aí escreveu o retrato Do artista quando jovem. E aí a outra teoria é que o Bloom é o Joyce maduro, assim, né? O Stephen é ele jovem e o Bloom é ele maduro. E aí eu acho muito bonito pensar que eles se encontram no Ulisses, né? Tipo, um livro de maturidade dele como se eles se encontrassem. E meio que um faz até um papel de pai pro outro, né? Mas isso a gente vai ver. Eu só tô dando um mini spoiler do que eu escrevi. Mas que é legal pensar nisso, né? Porque se a gente pensar nessa odisseia, né, daqui que ele está vivenciando, né? E na nossa vida, né? A gente também faz esse encontro, né? Alguns mais, outros menos, ou em determinado momento da vida, né? Mas a gente sempre está conversando com o jovem, né? E o jovem também está encontrando o maduro, enfim. É muito bonita essa imagem, assim, esse seu mini spoiler, né? Porque acho que isso vai acontecer ao longo de toda a narrativa, né? E o Ulisses se passa no dia em que o Joyce conheceu a esposa dele, né? Então, é outra coisa bonita também pensar que... Ou não, né? Eu odeio também pensar que as mulheres que têm que amadurecer os homens também. É péssimo. Mas pensando na transformação dele também é bonito, né? Não, e até fazendo essa marcação histórica, né, do tempo, de quando ele escreveu isso, né, tinha um sentido, né, desse significado, culturalmente, né, falando, né, vamos pensar assim. Talvez hoje para nós não faça tanto sentido, ou a gente queira tirar essa ideia, né, da nossa discussão. Mas eu acho que quando ele escreveu isso, era até bonito, né, de ser considerado, né, como a mulher tendo um papel fundamental na transformação da madureza do homem, né, de transformar o menino no homem, né? Enfim, tem lá seu sentido, né, com uma marcação histórica, assim, eu acho. Então, vocês têm algum comentário geral do episódio 4, assim? Eu acho Bom, que eu fiquei pensando algumas coisas. Primeiro sobre a narrativa, só ressaltando aqui que eu não sei muita coisa, tá? Sobre essa questão de maduro e de jovem. No começo eu senti um pouco de humor, sabe? Não um humor do jeito que a gente está acostumado, mas uma narrativa divertida, sabe? Com ritmo bem envolvente, coisa que eu não senti tanto lá no começo, né? E aqui a gente percebe como ele dá leite para a gatinha, né? Como se fosse um ato, né? Muito importante. Ele humaniza a gata também, ele dá valor para ela. Eu acho isso muito, muito interessante, né? Eu vi alguns trechos de um filme, né? Que tem no YouTube. Tem um filme
acho que é 67 e outro de 90, né? O mais recente e o mais antigo. O mais antigo ele é todo mais sério e o mais recente ele traz esse humor, que eu achei muito interessante, né? Que um é jovem e o outro é maduro. E nessa questão da mulher eu fiquei pensando, né? Porque lá na Odisseia a gente tem a mulher que espera, que é fiel, que não cede, e aqui a gente tem uma mulher que trai, né? E normalmente a gente está acostumado ao homem trair, né? E meio que é mais aceito a traição masculina. Aqui não, aqui ele coloca a mulher para trair e o personagem, ele, entre aspas, não faz nada, né? Pelo menos até o que eu vi. Né? Ele poderia agir de outra forma, mas ele decide agir dessa forma, né? Então eu fico refletindo sobre como essa traição feminina ela é encarada e ela é colocada aqui. É que eu ia perguntar, você viu o humor no começo do episódio ou no começo do livro? No começo desse episódio, eu não sei se a palavra correta é humor, mas eu vi um certo ritmo, uma certa construção mais, não sei se simpática, uma construção mais envolvente, né? Mais, não sei se sentimental, ainda não sei a palavra correta, mas eu me senti mais apegada a partir desse episódio. Eu também. Esse é o episódio que eu mais gostei até agora, assim. Eu não gosto muito de Stephen, eu acho ele meio babaca. Não, mas ele é meio babaca. Mas o Bloom eu achei super delicado. Ele até rebola, né? Não sei se é nesse ou no Essa é a episódio. palavra, perdão interromper, mas essa é a palavra que eu estava buscando. A delicadeza que ele começa, né? Ele olhando para a gata, que os olhos dela são pedras de esmeralda. Gente, isso é tão delicado, isso é tão lindo. Isso de personagem, eu me surpreendi muito com o Book Mulligan, não sei se o nome dele é falado dessa forma, porque ele tem uma ironia, sabe, que a gente não costuma ver muito nos personagens. Tem um livro do Samuel Beckett que chama O Primeiro Amor, e o narrador, ele é considerado por muitas pessoas como um antipático, um amargo, não sei o que lá, mas é um antipático amargo que você se sente apegada a ele conforme ele vai construindo a história. Então eu acho tudo isso muito interessante. O Joyce, ele se aproxima tanto dos personagens, né? Que eu gosto do Stephen, que eu enxergo muita humanidade nele, até a questão da mãe dele, né? Que ele tem até uma certa culpa, né? A gente discutiu isso no encontro. Mas acho ele meio babaca ao mesmo tempo. E o Bloom, eu acho que provavelmente vai fazer alguma coisa que a gente não vai gostar, né? Porque eles são muito humanos. Mas isso é que eu gosto da literatura também, né? Vai acontecer alguma quebra de expectativa aí, né, Samara? Precisa, né? Pelo amor de Deus. Eu achei muito interessante o comentário, né, da Maria, porque de fato, né? Acho que essa coisa assim marcada para a gente tanto do tipo da narrativa, né? Acho que por isso que quando a gente lê lá artigos falando sobre essa obra, né, as pessoas falam que a maioria das pessoas não passam do capítulo 3, porque é difícil ultrapassar esse 3, né, o terceiro episódio, né? Porque eu não acho chato, mas eu acho que tem um alongamento de algumas coisas e assim, a ler Joyce eu nunca tinha lido, né? E já li outros autores que não tem essa linearidade, mas aqui é demais, assim, né? Tipo, quando você começa a ler, você fala assim, meu, esse cara é muito louco, né? Tipo, isso aqui não vai me levar a nada, eu não vou conseguir concatenar nada com nada aqui, né? Não vou ligar Lé com Cré. E quando você... eu não sei se acostuma, mas eu acho que quando ela fica mais conhecida, né? Você passa o primeiro episódio, o segundo, o terceiro. Então, me parece que realmente tem essa virada. Porque se a gente for comparar o texto, não mudou muita coisa. Ele continua, ele não é linear, né? Ele vai e volta, né? Às vezes você tem que rebolar, que é um samba do crioulo doido, né?
mas parece que muda alguma coisa. Agora eu fico me perguntando se realmente o texto mudou ou se foi porque agora ele já é conhecido, né? Tipo, a gente já não tá mais engasgando porque a gente já se habituou nessa escrita dele, né? Fiquei pensando nisso, assim, né? E também acho que as descrições das cenas, elas são desde o primeiro episódio, né? Eu sinto o cheiro das coisas, o gosto das comidas, o quente, né? O frio. Isso é muito interessante, porque a descrição dele, né, é perfeita, né? Ele tem uma escrita assim. Acho que você comentou, né, Samará? Eu quero escrever assim, né? Tipo, é o desejo de todos nós, né? Mas eu não tenho nenhuma coisa assim que eu marquei que eu fiz sublinhei algumas coisas, mas só. Em relação à dificuldade, eu acho o primeiro mais fácil mesmo. Eu acho que a quantidade de diálogo fica mais fácil. Porque o primeiro é o que mais tem, né? Uhum. O segundo, eu achei mais fácil depois do primeiro. O terceiro foi o que eu achei mais difícil mesmo. E eu achei até o quarto mais fácil que o terceiro. Porque também tem diálogo, né? Tem mais diálogo. O terceiro é só o Stephen sozinho. E a maioria dos diálogos, ou todos, é só lembrança dele ainda. Ou lembrança ou imaginação. Então, a gente não sabe nada do que está acontecendo, assim, né? Deixa eu ver. Eu fiz algumas anotações, mas só coisas bem pontuais, assim. Eu tô tentando entender o que eu escrevi. O que eu tinha comentado no grupo, né? De que o afeto dele pela mulher tá nas ações, né? Então tá bem no começo, assim. Primeiro ele pensa meio na própria gula, né? Na comida. E aí ele ajustando as coisas do café da manhã dela na bandeja calombuda. E aí o dela, a gente não, teoricamente, a gente nem sabe quem é dela, né? Quem é ela, porque ela tá aparecendo pela primeira vez aqui, mas já tá no pensamento dele, né? Ele arrumando a bandeja assim, achei bem, bem fofo. E aí a segunda anotação é no mesmo parágrafo que eu anotei: gélidos, ar e luz estavam pela cozinha, mas lá fora, doce dia de verão por toda parte. E aí é que eu li no texto do Galindo, que ele fala que o Stephen olhou para o dia no mesmo horário, né, porque era 8 da manhã, e para o Stephen o dia estava lúgubre. E para a gente ver a diferença dos dois personagens, né, porque o Stephen estava... Para o Stephen estava um péssimo dia, todo assim, sem luz, e pro Bloom tava um doce dia de verão, né? Então... Eu acho que aí essa marcação da imagem, né, do que cada um vê da percepção, tem a ver com o estado interior de cada um dos personagens, né? Então, assim, e que eu acho que é muito interessante também. Eu até marquei aqui que eu fiquei lembrando, né? Eu não li recentemente, não reli, né? Nem a Ilíada, nem a Odisseia, mas assim, a Odisseia é o meu preferido, né? E tem algumas coisas que você guarda muito na memória, né? E lá, quando está iniciando vou chamar de capítulo, né? Mas não sei se é capítulo, cântico, enfim, que ele menciona, né? Quando a aurora se fez brilhante, enfim, no início, né? E que tem esse estado, né? Que é o estado de espírito, né? Que naquele dia vão acontecer várias coisas, né? Ele, o herói, né? Vai vivenciar várias coisas
desse ponto de estado de espírito, né? E quando o estado de espírito é outro, o dia também já amanhece de outra forma, né? Eu lembrei disso, assim, eu acabei relacionando isso. É um recurso literário bem antigo, né? De tal a percepção do espaço no personagem para mostrar como que o personagem tá, né? É. Aí a outra coisa que eu anotei foi na terceira página, é a primeira fala da Molly, que nessa tradução tá MN, e era para ser um gemido que quer dizer não. E aí o Galindo chama a atenção disso também, porque a última palavra do livro, que é a palavra da Molly, porque é o monólogo interior, é sim. Eu disse sim, eu quero sim. Então é interessante também, porque primeiro é um gemido, que quer dizer não, que não é nenhuma palavra direito, né? E aí é vários sims ainda que termina, né? Ai, tô dando spoiler, né? A última linha. Sim, e o coração dele batia que nem louco, e sim, eu disse sim, eu quero sim. Então é muito sim, né? Também é interessante de ver essa transformação da personagem que a gente nem acompanha, né? A gente acompanha pelos olhos do Bloom no livro e só depois que a gente tem a palavra dela mesmo, né? Sim. Aí tem uma outra passagem também que é a percepção dos dois, do Stephen e do Bloom, só que daí é uma percepção que é parecida, porque até o Joyce usa o começo da frase igual, que é uma nuvem, nessa edição da Penguin tá na página 171. Tá. Uma nuvem pôs-se a cobrir o céu inteiro, lenta, inteiramente cinza, longe. E aí o Stephen também tem a percepção da nuvem cinzenta, né? Que eles viram a mesma nuvem. E aí essa nuvem vai mudar um pouco o humor dos dois. Quer dizer, o do Stephen já não tá muito bom, né? Mas os dois vão ficar meio tristes. O Stephen acho que vai lembrar da mãe e o Bloom vai lembrar do pai. Só que o Bloom, ele meio que ele consegue afastar os pensamentos ruins mais rápido. Uhum. E que eu não sei se é um pensamento ruim, né? Fico pensando que acho que depois dessa frase da nuvem, aparece tantas imagens, né, que trazem a gente para essas cenas que são imagens sombrias, né, que são situações, lugares, personagens sombrios, né? E eu não sei se, porque lá no livro do Galindo ele fala, né, que tem essa coisa meio psicanalítica, né? Enfim, que estava na moda, né? Então todos os autores queriam falar desse lugar, né? Desse lugar interior, né? Mas eu não sei se dá tanto para descolar assim a claridade da escuridão, né? A luz e a sombra, assim. Então acho que a todo momento nessas descrições e nessas lembranças, né? Ou nesse mix de memória ou fantasia, né? Sempre vai aparecer essa dualidade, né? Acho que aqui nesse episódio ficou mais aparente isso, né? Essa dualidade. Tanto pensando no casal, quanto pensando nos dois, né? No jovem e no maduro, quanto no que é claro e escuro, bom e ruim, né? Não sei, isso me chamou a atenção, assim, que a todo momento o autor tá puxando a nossa imagem para isso, né? Não sei se é uma percepção só minha. Sim, eu acho que pode ser
É bem por causa desse episódio mesmo, que é por causa que é os dois, né? A Molly e o Bloom, e tem bastante essa relação de dois. E aí eu vou repetir que eu comentei no grupo, porque eu amei a cena dos dois. E ela falando toda hora, assim, de forma muito discreta, tipo, sai daqui, sabe? E é um trabalho de subleitura muito grande, assim, porque a primeira vez que eu li, eu achei, não, ela só quer que ele vá pegar o chá, sabe? Coisas assim. Daí depois que na releitura que eu vi, não, ela tá escondendo, ela quer ler a carta sozinha e tal. Quer dizer, não dá pra saber que é amante ainda, né? Tá bem na subleitura, né? Tá bem na subleitura. Mas de qualquer forma, tá dizendo que ele não faz parte, né? Que é algo que é só dela, né? Sim. Anotei também. Isso também foi coisa que o Galindo falou na página 172, quando ele pensa no corpo da Molly, né? Ficar perto da carne dela, ampla, quente na cama, sim. Então dá para ver que ele ainda gosta dela, né? Mesmo que eles estejam bem distantes. O que vem logo depois é o que eu achei mais bonito dele pensando na filha, né? Velozmente, luz do sol veio corrente da Berkeley Road, vivaz com sandálias exíguas pela trilha que se abrilhantava. Ela corre para me encontrar, uma menina de cabelo dourado ao vento. É linda. Eu fiz uma anotação, pessoal, vai dar uma quebrada aí. Eu não Tá sei bom. se foi só eu que senti isso. Mas anteriormente, né, até o capítulo 3, a gente tem uma descrição muito da percepção do narrador, né? É mais pensamento, né, mais sentimento, mais uma descrição poética das coisas. E aqui, a partir daqui, a gente tem mais ação, né? É ele preparando a comida, é ele dando a comida, depois a gente tem ele dando um passeio, ele vai, compra um sabonete de limão, tudo mais, né? A gente estava falando sobre as diferenças entre um personagem e outro, e aí na linguagem a gente tem um pouco do pensamento dele que chega a ser repetitivo, né? Então ele pega uma palavra, por exemplo, telemaquia, aí eu não sei se a tradução do livro que eu tô, aí fica telemaquia, 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 telemaquia. Aí depois vem, sei lá, Nestor, 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 Nestor. Aí ele segue, vai quebrando, enquanto os outros são todos mais lineares, né? Eles não ficam divagando tanto. E eu gosto muito de filmes de terror, e normalmente filme de terror começa com luto, né? E aí a gente tem todas as divagações que a gente nem sabe se é real ou se não. Os personagens divagam muito, gente. Maldição da Residência Rio, por exemplo, é só divagação, muita divagação, e eles dão muito enfoque nisso. Então eu fico pensando, né, nos eventos que acontecem, como isso afeta, né, o personagem, o pensamento, suas ações. Sim. Verdade. Eu não reparei, acho que até vou reler para reparar isso, da repetição das palavras. Eu vi que os assuntos se repetem, né? E dá para ver que é um pensamento que está no personagem, né? Mas aí as palavras eu realmente não reparei que era tanto assim. Eu não sei se é da minha edição, mas algumas vezes, acho que são 4 vezes, algumas palavras são escritas 4 vezes Várias seguidas, vezes. assim, mas eu não sei se é uma peculiaridade da minha edição. Alguns jogos de palavra também, que a tradutora faz do inglês para o português, ela mantém algumas coisas assim. Uhum. Quem que é a tradutora? Só um minuto, que eu estou com ele no Kindle aqui, eu vou ter que procurar.
eu não me atentei a essa repetição, né? Mas eu acho que nesse episódio, essa repetição dos atos, dos pensamentos, tem a ver com essa, talvez, né? Tem a ver com essa questão de que, como está mostrando a vida como ela é, né? O dia a dia, né? O que que é a vida, né? Se não uma repetição, né? A gente acorda e, enfim, temos a nossa rotina, né? Então, acho que talvez esse movimento da vida, assim, não sei, fiquei pensando nisso, assim, um pouco, com esse comentário. Mas não, talvez seja alguma coisa da tradução mesmo, porque eu não me lembro de ter. A tradutora é Bernardina da Silveira Pinheiro. Bernardina da Silveira Pinheiro. Mas realmente, né? Eu estava lendo o Diário da Silva Plath e realmente é a repetição do dia a dia mesmo, né? E isso na linguagem eu achei que ficou muito interessante. É. Será Achei que interessante também. Eu quero ler essa tradução depois. Eu e a Leila estamos lendo essa do Galindo, né? é? Que não tenha Tô mesmo. nessa. Eu lembro que o Galindo, a Vera vai comentar, pode falar. Não, essa senhora, ela faleceu, acho que esse mês aqui, já com bastante idade, e uma estudiosa, uma intelectual, parece que bastante significativa. E a minha tradução, né, como vocês vão falar em tradução, a minha é do Antônio Wise. Também tem uma diferença. Tá. Tem uma diferença. Também tem repetição ou não? Algumas coisas, mas nada assim tão significativo, né? O que me lembrou muito, no geral, até onde eu li, é que tem essas palavras navegantes, né? Essas palavras valizes que se falam, né? E que vão se acoplando também, ele vai juntando, como me lembrou Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa são esses calhamaços também, né? E essas coisas que, como a Maria disse, parece que vai sempre retornando, né? É sempre um círculo, né? Mas cada vez que retorna, parece que dá para a gente um significado diferente, né? Não sei, para mim também, Proust, né? Na hora que ele sintoniza, ou quando ele foca num só momento, ou numa só paisagem, num só objeto, né? E dali ele vai fazendo todas as outras observações, que para o cineasta, né? Hoje em dia, para nós, parece que é uma coisa mais simples, né? Mas a gente precisa lembrar que é em 1900 bolinha isso, né? E Proust, então, nem conheceu o cinema, né? Então, e fazer esse tempo psicológico realmente precisa fôlego, né? É um livro de fôlego, né? Tanto que eu quero ler junto com vocês, para uma animar a outra, um animar o outro, né? Então, eu gosto mais do Joyce do que do Proust? Proust, isso. Eu até li o Proust, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Mas Eu li Proust para a faculdade, eu li Proust muito jovem e gostei, porque ele é enorme, né? Sei lá, são 21 volumes, né? A Busca do Tempo Perdido. É. 21 volumes, né? Eu não sei direito quando, mas é São 7. São 7 agora. 7 porque são grandes. Porque juntou, 7 agora. Uhum. E então, se você for pesquisar, principalmente a questão do tempo, né? Eu acho que o tempo em Proust ele nos ensina muita coisa, né? Agora, o Joyce realmente a gramática dele é mais difícil, né? O Proust é mais como todo latino, né? Como a língua
né? É mais assim, ele é mais explicadinho, ele tem sujeito, predicado, né? Tem o verbo, ele tá mais o Joyce não, ele vai fazendo cortes, né? Ele vai fazendo cortes, cortes, cortes. Embora o Guimarães também faça esses cortes, né? Eu estou citando esses assim pelo que está me vindo à cabeça, né? Sim. Mas também faz esses cortes, né? Então eu acho que Proust deva ser mais fácil de ler, né? Talvez. Mas eu acho que a essência também é meio complicadinha. Sim. Eu fui ler o Proust porque eu estudo o filósofo que influenciou o Proust, né, que é o Henri Bergson. E ele fala da memória e tal. Mas, assim, literariamente eu prefiro o Joyce. E agora eu pensei que também o Joyce, o narrador do Joyce, ele tá no presente, né? Ele tá na cabeça do personagem. Por mais que Mas volta, né? ele volte e pense, o Proust, ele tá no presente. Agora o Proust, ele tá sempre no passado, né? Claro, é a busca do tempo perdido, né? Ele está no presente indo para, né? Ele vai, depois ele volta. E é uma ida muito longa, né? O do Joyce é tipo, vai e volta, vai e volta. Vai e volta Ou vai, em frases e o Proust vai, e fica, né? Em frases muito curtas, né? Em frases muito curtas. Talvez também tenha a ver, não sei, agora não é a professora que está falando, é a Vera, né? Tem a ver também com o mundo de hoje, né? Você é muito jovem, então a coisa é mais rápida, né? O Proust realmente, né? Há quem leia Machado, que eu amo de paixão, e acha aquilo, né? Porque o Machado explica detalhadamente um pé de cadeira, né? Uma perna da mesa, né? Então, para o jovem de hoje, principalmente para os adolescentes, isso é né? Porque até você tem que o quê? Para o adolescente, você tem que contextualizar, você tem que fazer toda uma história à parte para ele chegar no porquê Machado fez o que fez, né? E eu acho que essa coisa da rapidez também tem a ver com o nosso contexto atual, né? Que cada vez a coisa tem que ser mais rápida, né? E também a questão da muita informação também, né? Ele dá muitas informações, mas de uma maneira lírica, né? Tem isso também, né? E as informações que a gente tem hoje nem sempre são líricas, né? Muito pelo contrário, né? Então, talvez também tenha a ver isso também, esse seu gostar, não sei, estou chutando, esse seu gostar ou não do Proust, né? E o seu gostar ou não mais do Joyce, né? Talvez ele tenha mais a ver com a gente hoje, né? Talvez, não sei. Precisaria, né, esmiuçar mais a coisa aqui. Pode ser, eu não sei dizer também. Eu pensando no que vocês falaram, assim, eu fiquei pensando em outra coisa aqui, né? Que eu acho que quando o Joyce ele faz todos esses cortes, né? Ou essas frases, talvez por isso também é uma leitura difícil para quem nunca leu Joyce, né? Quando ele faz essa união de várias ideias num parágrafo curto, né? Então, assim, porque ele quer dar uma cadência no texto, né? Só que é uma cadência da cabeça, né, dele lá, o narrador dentro da cabeça do personagem, né? Como a gente faz, né? Assim, esse nosso pensamento. E eu acho interessante, mas eu acho que isso é uma coisa que cansa na leitura para mim, quando você entra em contato pela primeira vez com o autor, né? Para mim, a minha experiência, né? Porque é muito rápido e, tipo, eu não sei do que ele tá falando, então ele não me entrega nada, né? Quando eu leio um Proust, né, que eu comecei também assim, empreitar desse ano 2021, foi o ano só das leituras. Isso difícil. Não, só leitura básica esse ano, né? Tipo, eu tô basiquinha. O Proust, ele traz imagina, né? Às vezes um parágrafo de quase 3 páginas, né? Onde ele tá falando de um creme brulee, né?
outra. Isso. Então, assim, ele constrói toda uma imagem, uma sensação, uma memória, ele faz ligações daquele doce com várias pessoas, com vários espaços da casa, do ambiente, né? E o Joyce não faz isso, né? Assim, não é a proposta dele. Então, acho que, assim, é muito diferente, né? Assim, o recurso da memória, né? Aqui eu acho que o recurso da memória dele é muito rápido no sentido de falar assim, ó, não posso esquecer que eu tenho que unir essas três ideias de uma única vez, né? Não sei se na literatura isso tem um nome, se, enfim, mas eu acho que é um recurso muito de empurrar o leitor para frente, sabe? Na narrativa dele, né? Enquanto Proust está fazendo o caminho totalmente inverso, né? Quando ele te convida para aquele passado dele do tempo Mas, perdido, é o seu tempo perdido também, né? De você também trazer as suas memórias. mas ele te Fala, convida Vera. ao tempo passado para te trazer para o presente e ver o que pode acontecer, quais são as consequências dessa ida, né? Porque Uhum. e o Joyce também, só que ele faz gramaticamente, ele faz diferente, né? Ele vai rápido, como você disse. Né? Isso é como em música a gente diria isso, né? O Proust é mais ondulado, né? E o Joyce tem picos muito curtinhos. As ondas, as sonoras, né? Se você for ler esse texto, são picos muito curtinhos, né? Faz isso, né? E o Proust ele faz isso. Mas precisa ver que Joyce conhecia, provavelmente, claro, evidentemente, Proust. Né? Proust veio bem antes. Né? E depois nós entramos lá no Guimarães, mas o Guimarães eu falei mais por causa dessas novidades das palavras que o Proust não tem, né? Dessas dançarinas aí, viajantes e valizes, ou como queiram chamar. E aí ele tem um outro ritmo que talvez misture um pouco dos dois, porque ele faz também reminiscências, né? Na hora que o Guimarães, quando ele fala lá do Manelão, né? Ele é o tempo todo Manelão, né? Como se ele tivesse, ele é a busca do tempo perdido ali, a busca do passado, a importância que aquele cara tem, né? E contando da maneira dele, né? Mas ao mesmo tempo outras coisas vão acontecendo ali no meio, né? Legal. Então, quer dizer, aí a gente volta naquela coisa do círculo, né? Que em algum momento alguém disse assim, mas isso aí todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe porque existiram essas outras pessoas antes, né? Porque senão a gente não saberia, né? Por exemplo, para o cara escrever isso aqui, para o Joyce escrever isso aqui, ele usou outras manifestações, né? O Shakespeare também, e sabe lá quantas outras coisas, quantas outras pesquisas ele fez, né? Por exemplo, a questão da religião, né? Os pais eram muito católicos e, enfim, e ele tinha um avô que não era católico, era outra e ele tinha, por isso essa bronca aí que ele tem, que a gente vê em vários momentos com a religião, são várias coisas que a gente precisa pontuar, né? E que ele como você falou, ele volta tão rápido que dá, né? E é interessante, veja só, como o tempo das frases são curtinhas, é curto, né? Uhum. O tempo, né? É o pico, como eu falei, mas olha o livro. Nós estamos aí talvez esteja a genialidade, né? Porque várias frasezinhas com um livro de, sei lá, 800 e tantas páginas. O meu tem 853 páginas. Então, é muita informação mesmo que a gente tem aqui, né? Fora a própria história, né? E essa maneira dele ver a Molly, também do Bloom ver a Molly, eu acho que também tem a ver com a maneira do Joyce, tem muito a ver com a maneira do Joyce ver a mulher dele, né? Que aparentemente não tinha nada em comum. E no final ficaram juntos forever, né? Pronto.
A questão do tempo dos dois também, eu fiquei pensando aqui que também está relacionado com a profissão dos dois protagonistas, né? Porque o Proust, o Marcel, que é o protagonista do Proust, né? Ele é escritor, ele descreve tudo, né? E o Bloom é publicitário, né? Tá doidão no ritmo, né? E o Proust também, o que ele fala da tal da Madeleine, não é? Eu fiz um curso em semiótica, né, aqui na USP, e eu tinha uma amiga que pegou o texto da Madeleine justamente para falar, meu Deus, ninguém podia mais ouvir a tal da história da Madeleine, porque ela volta 500 vezes, né? E você vê, nos teus 8 livros, nos meus 21, você imagina essa Madeleine toda hora, né? É como você falou aí, né? É uma volta constante, né? E o Proust ele vai, né? E o Joyce manda bala, né? Do Proust eu só li o primeiro, né? No Caminho do Swan. Também era um projeto que eu tinha para 2020, só li o primeiro, mas quero terminar. Quem sabe eu leio junto com a Leila. Porque eu estava lendo sozinha para não. Porque eu não queria ter, tipo, tempo, sabe? Cronograma, eu só queria ler. Ótimo. Mas não deu certo. Porque aí Então vamos, venha. A Emanuele queria ler um poema. Isso, gente. Essa discussão toda sobre tempo, ela é muito importante, né? Porque a forma como você monta as cenas da história, ela dá uma recepção totalmente diferente ao leitor, né? Tem um poema da Marília Garcia que ela fala assim: quando nos referimos espacialmente ao passado, dizemos que ele está situado atrás e podemos apontar para trás indicando o que passou. O futuro, ao contrário, fica para frente. O porvir é algo que nos leva adiante. Existe uma língua de uma tribo andina no qual esta lógica se inverte. O passado fica diante de nós, à nossa frente. Afinal, podemos ver o que já aconteceu. E o futuro, ainda desconhecido, fica atrás, às nossas costas, pois não o vemos. Aí tem um desenho muito bonito aqui, saiu no Instagram da Capivara Cultural, posso mandar para vocês. E eu fico pensando, né, como o passado está sempre ali, está sempre voltando, né, na nossa vida mesmo, a gente fica com esses fantasmas, né, e o futuro também é um fantasma, né, mas o futuro estaria atrás sendo desconhecido e o passado estaria à frente, lá sempre, né, à nossa vista. E como ele monta isso na narrativa, né, a gente recebe de forma diferente. É do Parque de Ruínas, né? Isso. Maravilhoso. Maravilhoso você ter trazido esse trecho. Quando eu comecei a estudar o Henri Bergson, não sei, que eu desmontei completamente a ideia do tempo linear, tempo espacial, né? Porque o tempo não é espacializado, né? O tempo é tempo, né? E eu não enxergo nem o passado como estando na frente. O passado está em algum lugar do passado, né? E a gente também não enxerga o passado como se estivesse na frente, porque a memória é muito doida, né? A gente inventa a memória, a gente... Tipo, tem coisa que eu e o Danilo, a gente discorda, e nós dois vivemos a mesma coisa e cada um se lembra de um jeito, né? Então é muito louco pensar nisso também, né? Porque para construir memória tem a intervenção de várias coisas ao mesmo tempo, né? Na construção da memória. Não é o fato, né? O fato ficou lá atrás, né? A construção da memória é outra coisa, não é mais o fato, né? É muito interessante isso. Aquela ideia lá do 11 de setembro, que vários brasileiros da minha geração lembram que estavam assistindo Dragon Ball Z e foi interrompido para passar a notícia, mas não estava passando Dragon Ball Z, verificaram, não estava passando, mas todo mundo lembra disso, assim, é muito louco, né? Porque talvez Dragon Ball Z era uma coisa que dava prazer, né, para as crianças, para os jovens, e foi a associação que foi feita naquele momento, né, do tipo, me tira do prazer, me tira de uma coisa boa para me mostrar a realidade, né, que não é boa, né,
E também uma forma de ter um conforto, né? Estava assistindo Dragon Ball Z, né? Estava no mundo da fantasia, né? E aí caio na realidade, né? É o Borges que diz que somos ficções, que somos constituídos de memórias, e memórias são ficções. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque nessa interpretação do à frente, porque eu interpretei o à frente não como real, né? À frente como sempre na nossa cabeça, né? Mas é muito interessante a gente ter essas percepções, né? Porque a gente pensa coisa que a gente não pensaria lendo sozinho. É. A leitura conjunta é maravilhosa por conta disso, né? A gente vai aprendendo e vai pensando de outras formas, né? Fala, nossa, não pensei nisso, não tinha essa referência, essa perspectiva, né? Isso que é legal. Eu só queria voltar numa coisa que eu anotei aqui, que eu voltei no meu papelzinho, daquela cena que você comentou, né, Samara, que a gente, enfim, ficou aqui tipo, ai, que bonitinha aquela cena do café e tal, dele preparando o café para ela, né, enfim. Mas até no livro do Galindo faz um comentário sobre isso, que tipo, não era muito comum, né, para a época, né, um homem se colocar nessa posição, né, e que aí eu acho que tem alguma coisa, eu não sei se foi na introdução ou se foi em algum outro texto fora que eu li, mas que fala dessa coisa da homossexualidade ou de uma possível, né, homossexualidade da personagem, né? E que talvez será que ele é apaixonado por essa mulher ou é uma admiração, uma inveja dessa mulher, né? Assim, desse corpo, né, de ser essa mulher, né? Foi uma coisa que eu marquei aqui, assim, tipo, será que ele realmente é apaixonado por ela ou será que ela é a deusa dele, sabe? Nesse sentido de admiração dele, né? Tem até uma parte que ele rebola, né? Acho que não sei se é no episódio 4 ou 5, que ele tá olhando. Não sei se ele tá olhando ou se ele tá tentando lembrar. Eu acho que é no... Mulheres rebolando aí. Ai, como é que era? Ah, era assim. E aí ele, tipo, rebola. E ele anda rebolando. Mas eu não acho que ele seja homossexual. Eu acho que ele realmente ama ela, porque ele fica pensando no corpo dela, quente na cama, né? Então eu acho que ele tem desejo mesmo, né? Nela. Sim. Tá. Eu acho que essa questão de corpo, ela talvez não esteja necessariamente ligada à sexualidade, porque, por exemplo, aqui eu vou me expor, tá? Vou contar um negócio meu. Meu nome de eu lírico é El Maria, né? Que seria ou Maria. Eu sempre gostei muito dessa dualidade, né? Do masculino, do feminino, do observar o outro para tentar absorver. Se é que o outro existe, né? Mas aí é outra discussão. De tentar absorver, né? De tentar trazer isso para si. Então, de talvez sentir inveja, sim, mas ao mesmo tempo sentir desejo. Por que não, né? Ele pode ser bi também, né? Mas É verdade, né? mas eu lembro que tinha alguma coisa. Depois eu vou buscar, né? Mas eu acho que foi na introdução, sim, que fala de alguma coisa Eu acho que ele fala de alguma coisa meio andrógena, na verdade. Né? andrógena. Tá. Sexual, né? Tá. E ele também tem umas amante platônica, né? Que a gente descobre no 5º episódio, né? Que ele tem uma carta ali da mulher que ela quer se encontrar com ele, e é meio sadomasoquista, né? A relação dele. E aí eu fico pensando, eu não sei se, eu acho que a gente não sabe qual que é o tamanho dele, né? Mas eu fico imaginando um cara pequenininho e que gosta de mulher grande, né? Não, porque a Molly a gente já sabe que é mais gordinha, maior, né? E aí a outra que fica chamando ele de menino malvado também eu fico pensando que é grande, né? E ele gosta de apanhar, eu fico pensando nisso. Outro trecho que eu sublinhei aqui
que tá na página 179, é quando ele lembra do filho dele que morreu, que é a primeira parte que a gente descobre que ele teve um filho que morreu, né? Uhum. Ela sabia desde o começo que o coitadinho do Rudy não ia sobreviver. Enfim, Deus é bom, Senhor. Ela percebeu imediatamente. Ele ia estar com 11 anos agora se tivesse sobrevivido. E aí é uma revelação muito natural, né? Porque vem da memória dele, assim. E acho que também é por isso que eu gosto mais dele do que do Stephen, que dá pra gente abraçar ele, né? Ele lembra da filha com afeto, aí ele lembra do filho que morreu, né? E aí depois eu até anotei, tá na mesma página ainda, ele lembra do filho e aí logo depois lembra da filha. E eu até anotei, ai, quanto afeto que ele tem. E também a Millie, que é a filha dele, provavelmente gosta mais do pai do que da mãe, né? Porque ela escreve uma carta inteira pro pai e um cartãozinho só pra mãe, né? Acho que foi isso que eu anotei do episódio 4. Não sei se vocês têm mais algo, ou a gente pode pensar ali no esquema de novo. Tá, mas eu acho que também essa relação da filha com ele, né? E aí pensando nessa construção aí que ele tenta fazer psicológica mesmo dos personagens, né? Tem a ver também com o desenvolvimento psíquico, né? E com as relações emocionais, como elas são construídas, né? Tanto com relação ao posicionamento da mãe, que talvez essa mãe esteja muito mais preocupada consigo mesma e talvez não seja essa mãe tão presente, tão amorosa, né? Mas também com essa rivalidade, né, da filha com a mãe ali, aquele Édipo, aquela Electra lá daquela fase. Então, obviamente, ela está mais conectada com esse pai. Esse pai é o parceiro dela, né? Esse pai é o amor dela, né? Enfim, acho que tem aí uma pinceladinha disso também, né? E depois vem essa mãe aí, né, que, sei lá, vai desenrolar alguma coisa aí dessa mulher. Mas acho que é isso. Tá, o episódio 5 é Lotófagos. Lotófagos. Sabe o que é? Aí a cena diz que é o banho, e aí eu não entendi porque ele não toma banho. Ele pensa em tomar banho, né? Mas não toma banho. 10 horas, aí o órgão são os genitais. Tô pensando aqui alguma relação dos genitais. Ele fica olhando pra mulher que vai pegar o bonde, né? Não sei, não pensei nada muito. E ele fica pensando também nas músicas que a esposa dele vai cantar com o amante, né? Talvez seja uma invejazinha ali. Aí a arte, botânica e química. E química. A química eu penso que seja da farmácia, porque ele mandou fazer o remédio ali. No outro tem mais coisa, né? Nesse aqui não. O símbolo Eucaristia. Será que é porque ele vai para a igreja? E a técnica narcisismo. Também não sei porquê. Como é que tá aí na outra versão? Tá igual? Pele. O órgão tá pele. Pele? Nossa. Mas aí aqui no símbolo tem o pênis na barriga. Não, tem um pênis que ele encontra no rio, eu acho.
a última linha ali do 5º episódio. Flutuantes pelos do caudal em torno do murcho pai de milhares, uma lânguida flor flutuante. Que é a forma mais literária que tem para falar que ele viu um pênis no... Eu só entendi essa parte porque o Galindo falou, porque se eu tivesse lendo sim, eu não... Eu relacionaria a flor com órgãos genitais femininos e nunca masculinos. Sim. Então, e aí toda hora tá essa coisa, né? Tipo assim, homem, mulher, genitais de homem e mulher, e outra, um órgão arrancado, né? É uma cena, sei lá, acho que tá trazendo alguma pista aí. Eu não sei se é por causa do afogamento que teve lá no primeiro episódio, né? E até o cara que ele odeia fala que não vai no enterro porque teve um afogamento. Não sei se o cara trabalha com isso, né? Mas aí estranho também, a pessoa afogou e algum bicho destroçou ela para ficar só o pênis ali. Não sei, né? Sim. Também viajando muito, dá para pensar que é uma sereia, né? Quer dizer, no primeiro episódio também aparece que é uma voz que ele escuta, assim, vindo do mar. E aí eu fiquei pensando na sereia da Odisseia. E aí sereia também odeia homem, né? Então afogou o homem. Sim. Não sei, pode ser muita viagem. Sim, pode... Sim, mas eu acho que quando a gente faz essas viagens também traz esses símbolos, né? Assim, traz essa ideia de símbolo, né? Porque o símbolo desse tá lá, Eucaristia, né? E o que é Eucaristia, né? Tem ali uma refeição, né? Que é feita, né? O corpo e o sangue, enfim, né? Algo que você eu acho que tem uma ligação, assim, que não é só um conteúdo religioso, né? Acho que vai pensar na religião, mas não é disso que ele está falando, né? Acho que ele está falando dessa outra forma de você introjetar, né? Esse homem ou essa mulher, enfim, né? Mas é uma genitália masculina, né? Um homem que foi atraído e foi devorado e sobrou somente a genitália, um homem que foi punido, né, foi cortado a sua genitália e jogado na água, enfim. Eu só vou ler o último parágrafo aqui que o Galindo fala, para quem não leu, né? E para atar vários temas do episódio e reforçar a técnica tão joyciana de encontrar o sublime e o lírico no grotesco e no baixo, as andanças solitárias de Bloom pela cidade de Dublin, nesta manhã se encerram com uma visão de um pênis murcho que boia na água cercado por seus pelos como o lânguida flor flutuante. Então, mas foi só assim que eu descobri que era um pênis mesmo, né? O Joyce nos desafiando. E aqui, outra, no comecinho aqui, que o Galindo fala também, que é a frase que o Bloom começa a interromper o narrador, assim. Bem no começo, ele fala, podia ter dado esse endereço também, que daí é o pensamento dele. Talvez esse seja o capítulo que ele mais interrompe, assim. Eu achei um pouco estranho no quarto capítulo também, que ele sempre fala, tipo, fico pensando, nananana. Não sei se nas outras traduções também é assim. Porque eu acho meio artificial, assim, você pensar, sabe? Você pensar, eu fico pensando, porque parece que ele tá narrando para outra pessoa, né? Porque esse podia ter dado esse endereço também discurso indireto livre do pensamento dele, né? Uhum. Mas o podia, podia não, fico pensando, nananana, é ele narrando, né? Ele tá pegando a narração para ele, né? Isso me causou um estranhamento, assim, no começo.
É, Mas também é interessante de pensar, né? mas eu acho que aqui quando ele fala podia ter dado esse endereço também é uma quebra, né? É um corte no sentido de você não tá contando direito, né? Tipo, ó, tem isso, mas ó, tem isso também, né? É como uma complementação da própria narrativa dele, né? Ou como duas pessoas, né? Tipo, eu sou muitos, né? Então, é, você tá se esquecendo desse detalhe, né? Agora, quando você menciona, né, dessa outra forma de, eu estou pensando, né? Será que ele não quer se convencer de que ele tá pensando naquilo, né? Tipo, ele não acredita naquilo que ele tá contando. Então, ele me parece um reforço, sabe? Hum, pode ser. Porque eu achei bem artificial, assim. Ninguém pensa, né? Eu fico pensando nisso. Mas pode ser também, dele querer se convencer. E aí tem outra narração também que o Galindo chama atenção, que é mais pro final do quinto episódio, do treco de renda que estava usando, que é o sacerdote, né? Tá usando. E aí é o narrador mesmo que tá falando do treco de renda que o sacerdote tá usando. Eu não sei se nas outras traduções também tá assim. Mas é o narrador, só que o narrador, sendo onisciente, ele saberia o nome do treco de renda, né? Então é o Bloom que tá. Ele não tá só invadindo com as próprias palavras, ele tá, tipo, botando as palavras na fala do narrador, né? Exato. E aí tô começando a pensar, os próximos episódios vão ser mais difíceis ainda. É, né? Porque são coisas tão sutis que você passa batido, né? Tipo, numa primeira leitura, assim, você passa batido isso, né? Se você não tá com esse olhar mais atento, né? Tipo, quem que tá falando agora, né? Ou quem que tá pensando, ou quem que, né? É. Achei a parte que ele rebola aqui, é na terceira página do quinto capítulo. Ele se voltou e vagueou pela rua. Como é que ela andava com as salsichas? É a empregada do vizinho que ele viu lá na loja lá, né? Assim, mais ou menos. Andando, ele tirou o Freeman dobrado do bolso do lado. Daí ele, assim, mais ou menos, ele tá andando como a empregada, né? Como Que ele também tem empregada. atração, né? Então, outra coisa para pensar na sexualidade dele, né? É, E também é grande ela, aparece. sim. Então, porque assim, eu acho que quando eu lembrei dessa coisa, eu preciso achar isso, não sei se eu li fora, mas que tem um prazer envolvido, né, nessa dualidade aí, não é só uma brincadeira, né? Porque pensando no tempo, né, nesse marco de tempo mesmo, um homem não faria isso, né? Um homem hétero não faria isso porque não seria bom para ele fazer isso, né? E se ele faz, tem um prazer, né? Quando ele descreve isso, me parece que vai além da brincadeira, né? E que pode não ter relação mesmo com homossexualidade, né? Mas tem a ver com poder experimentar esse outro lugar, sabe? O lugar do outro, né? O lugar da mulher, né? Sim. E também quando ele está no banheiro, ele pensa de escrever um texto e publicar no nome dele e da esposa, né? Sim. Daí também pode pensar, ou ele está homenageando a esposa, ou ele está querendo pegar o nome da esposa, né? Pegar o nome da esposa, sim. E tem uma cena também que que ele quer pegar um papel, um cartão no chapéu, e aí ele super disfarça, assim, levanta o chapéu, aí tipo, tá calor, e aí só queria pegar o cartãozinho e preocupado com as pessoas olhando. E aí depois ele rebola e não tá nem aí das pessoas olhando, né? Então. Não faz sentido, né?
acho que era isso que eu tinha para comentar. Cadê? Tinha marcado um negócio, mas eu acho que eu marquei no papelzinho. Eu gosto muito quando aparece cartas ou anotação dos personagens, né? Porque me leva assim a uma outra faceta desse mesmo personagem, né? Que é diferente dele, falando dele nas ações, e sempre quando ele está se referindo a alguém numa carta, é outra pessoa, né? É outra faceta, é outra forma de enxergar o que aquele personagem está contando, né? Eu gosto bastante quando E isso acontece. a carta da Millie, eu achei muito cara de adolescente, assim. Principalmente as últimas linhas, assim, eu reparei que não tem vírgula. E ela, tipo, emenda várias frases, assim, sem vírgula. E é muito adolescente querendo falar rápido e contar as coisas, assim. E é genial, porque é muito... eu fico encantada. Tipo, o Joyce tem uma capacidade muito grande de, tipo, mudar a forma de se escrever só para retratar o personagem, assim, né? Para dar vida, né? Aquele personagem, aquele gesto, né? Porque é um gesto, né? É um gesto do personagem. E a outra também, a amante dele, também escreve umas palavras erradas, né? Então a gente vê que ela não tem muita educação, né? Muita educação, já é uma marcação, né? Sim. Acho que eu tenho. Era isso. No texto do Galindo também não tinha nada anotado. Não sei se Também. temos mais algo a discutir ou podemos encerrar. O que você, quando você falou assim quando você leu lá na eu não pesquisei, né? Mas assim, tipo, a questão do banho, né? O que você relacionou assim do banho, né? Porque você falou, ele não toma banho, né? Aí eu A cena, né? A cena que é banho e. a Mas cena que é banho. o Galindo disse que ele pensa em tomar banho. Eu não reli essa parte, então eu não encontrei. Só no fim que aparece. Um sabonete, né? Mas eu fico pensando nessa coisa assim do banho, porque pensando no episódio, para tomar banho você tem que estar nu. Sim. Eu não sei se eles ficavam nus, né? Ou se eles tomavam com alguma pecinha de roupa, enfim. Mas que já era ficar nu, né? Também, eu não sei. Mas pensar nessa coisa de ficar nu, para mim, lembrando do episódio, tem a ver com se mostrar também, né? Porque tem muitas coisas escondidas, né? Tanto internas, emocionais, mas até dos segredos deles, assim, né? De coisas que a esposa esconde, de que ele esconde, enfim. Tem umas coisas aqui encobertas, né? Por uma sujeira, sei lá, enfim. Uhum. Fiquei pensando nisso, ou talvez não tenha relação nenhuma, né, com isso, não seja relacionado a isso. E o banho também você estaria tirando a sujeira, né? Além de ficar nu, você tá tirando a sujeira. Talvez a gente descubra depois, né? Mais pra frente, a gente pensa agora no quinto capítulo como se fosse um passado e talvez a gente consiga enxergar melhor, né? O que vai acontecer no próximo, né, pra gente poder relacionar. Tá.
Não, acho que da minha parte também não tinha nada de muito para comentar. Ah, então, Mas eu só quero fazer um comentário sobre o livro do Galindo. Eu esperava mais desse livro complementar. Não é? Achei vago. Não sei se você tá com essa sensação, mas eu tô com não, essa sensação. eu queria da mesma grossura. Como assim? É 300 páginas só. Mas eu também. Eu acho que é 300. Mas eu entendo também, né, que ele queria fazer algo mais acessível, né? Sim, Mas sim. realmente eu achava os 2 primeiros capítulos eu achei bem acessível, assim, e fiquei contemplada. Daí do terceiro para frente eu achei que tá faltando coisa assim. É. Eu acho que ele dá umas pinceladas, mas ele não conclui as ideias. Fico com essa impressão, né, Eu de que acho que não. tipo, bota a explicação ali e você que interprete, né? É, tá, então. É, É, mas assim, só um comentário aleatório. e aí tem o curso dele, não sei se vocês viram, eu acho que tá na descrição do grupo, o YouTube, o canal do Ah, YouTube. é no YouTube, tá? E Tinha. eu assisti metade da primeira aula só, até porque é um curso que ele fez para pessoas que já leram, então eu tenho um pouco de medo de spoiler. Uhum, Mas eu pretendo assistir tudo, assim. tá. Então, Sim. tem isso também. Ele estava contando que as pessoas assistissem o canal do YouTube dele, né? Sim. É, mas aí acho que depois que a gente lê, sei lá, você leu 2 episódios, você pode assistir o Mas as correspondente. aulas não são um episódio por episódio, né? As aulas são Ele vai temáticas, dando um porque eles contar. chamam os convidados, tal. Daí tem uma que estuda, que é uma teórica feminista, que aí analisa o Joyce, o Ulisses, sobre a perspectiva feminista, né? Aí tem Tá. um outro que pensa na guerra, então, daí ele vai discutir o livro todo, mas eu só vi a primeira aula, é só ele, né? Ele e os alunos que já leram e que trazem perguntas, que é interessante também. Legal. Tá bom. Então, eu tô gravando Uhum. a tela, daí eu vou botar no YouTube. Daí eu Tá. quero saber se vocês autorizam a imagem de vocês para deixar, tipo, aberto para todo mundo, ou se vocês preferem que seja só para quem tem o link, e aí eu libero só para quem está no grupo, sabe? Mas os outros já estão como privado. Largar Mas esse aí. aleatório. Não, mas aí não sei, né? É que eu sempre penso, vai que tem alguém aleatório no mundo, assim, que quer ver a nossa discussão, né? Não sei. Sim. Mas também se a pessoa se incomoda de liberar a imagem para a imagem e Tá. as palavras também, né? Para Uhum. o mundo, daí. Não, por mim tudo bem. Eu também não me incomodo. Beleza, Tá autorizado. beleza. Valeu. A Maria também concordou. Só tem uma coisinha aqui que ele fala, e o Galindo fala também, mas é com relação à música. A Dança das Horas, do Ponchielli, que ele diz, que é também manhã, tarde e noite. E é bem interessante se vocês ouvirem, na leitura, acho que qualquer parte, eu ouvi, eu não me lembro mais nem qual foi a parte. Parece que está pontuado o livro todo, parece que o Galindo fala qualquer coisa sobre isso. Essa música especificamente, além do Debussy lá atrás, né? A Tarde de um Fauno, que aí entra essa questão que você está falando, Leila, da sexualidade. Uhum. Eu acho que não é bem homem e mulher só, né? O tal do homossexual. Eu acho que tem mais coisas aí. O homem, ele pode ter outras sensações, né? Não somente masculinas, assim como a mulher, enfim, né?
E Debussy fez essa música de um poema, né? Acho que é do Mallarmé, não tenho certeza, hein, gente? Tá. Mas, através de um Mallarmé. Eu andei colocando aí na nossa página do Eu WhatsApp. escuto as músicas que você manda. Eu fico escutando. É isso. Tá bom. Quando a Vera tava falando, eu pensei em alguma coisa para falar, mas agora eu já esqueci. Mas qualquer coisa eu mando no grupo ali. Tá E bom. podem comentar também, né? Podem comentar ali no grupo. Isso. Pode também tirar foto das observações, Sim, colocar, sim. porque uma palavrinha que está ali, não é, vai criar. Olha quanta coisa, né? Nós Sim, discutimos hoje, né? Sim. Então acho que seria legal também todas as nossas, quer dizer, dentro do limite da privacidade, né? Mas todas as nossas observações seria legal. A gente tira foto e manda no grupo, Sim, que sim. fica Sim. legal, né? Eu acho que não dá trabalho e a gente compartilha. Pode deixar. Beleza, valeu pela presença, todo mundo. Obrigada, gente. Foi muito bom. A próxima será? A próxima vai ser só em janeiro, porque tem festas, né? Uhum, sim. Esse ano eu só estava podendo nos domingos, daí agora dezembro eu pude na quarta também, e aí a ideia é a gente fazer uma nova votação para o ano que vem, né? Tá bom. Aí eu vi que as pessoas que vieram no domingo não podiam vir hoje, então daí não sei, talvez tenha que fazer alguma coisa, tipo um mês no domingo, outro na quarta, sei lá, para poder contemplar todo mundo, né? Vamos ver. Tá bom. Mas aí a gente Decide depois. Tá bom. Tá valeu. bom. Beijo a todas. Beijo. Tchau, Tudo de gente. bom Tchau, para tchau. você. Obrigada Valeu. pela companhia. Cadê o... Aqui.